Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor lhe fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém? Amém ou não? Diga: Pai, essa é a tua palavra, fala ao meu coração, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Irmãos, quando Deus formou o homem, diga: quando Deus formou o homem, Ele fez o homem macho e fêmea. Quando a gente fala o homem, o ser humano, Ele fez macho e fêmea. E fisicamente falando, Ele os fez para que se completassem. Hoje o assunto que nos traz aqui vai ser a questão do livre-arbítrio na vida conjugal. Todo mundo sabe o que significa livre-arbítrio, que quer dizer direito de escolha. Diga: direito de escolha. Quantos aqui creem que tem o livre-arbítrio? Levanta a mão. Diga assim: eu tenho o livre-arbítrio. Diga assim bem forte: eu creio que tenho o livre-arbítrio. E está errado. Esse é o mal dos crentes: crer sem saber o que crer. Presta atenção. Quem deu a vida para Jesus? Quem deu? Levanta a mão. E vem cá, depois que você deu, ela é sua? Então de quem é a vontade? Então você perdeu o livre-arbítrio. Quem entendeu isso? Eu só podia escolher até enquanto era minha. Depois que é dele, quem escolhe é ele. Entendeu, André? Então, até o momento que eu era dono do meu nariz, da minha vida, Laís, eu dizia assim: eu quero, eu faço, eu posso. Quando eu entreguei minha vida a Deus, o que foi que eu fiz? Eu disse: agora já não sou mais eu, é Ele. Acabou meu livre-arbítrio. Não posso mais escolher nada. Quem é solteiro aqui, levanta a mão. Você não pode mais escolher com quem vai casar. Quem é casado, levanta a mão. Você já não pode mais se divorciar. Por quê? Quem é solteiro não pode escolher com quem vai casar. Porque agora já não é mais você que vive, é Cristo que vive em você. Sim ou não? Quem é que vai escolher? Deus. Você não tem o direito de escolher mais nada. Você tem que confiar na escolha de Deus. O grande problema é que as pessoas ficam ansiosas. Quem está entendendo ansiosas? Ah, eu vou ficar para titia, eu vou ficar para titio.
fica preocupado como é que vai ser, como é que não vai, e essa ansiedade toma conta de você. Você vê o irmão se dando bem com a irmãzinha acolá, a irmã se dando bem com o irmãozinho acolá, todo mundo namora, menos eu sou o patinho feio da história. E o diabo começa a oprimir você, para que você acelere o processo, para que você corra atrás de algo que você acha que é melhor para você. Irmãos, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, a gente tem que confiar o nosso caminho a Ele também. A Bíblia diz: confia o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Se Ele tudo fará, isso quer dizer também o casamento para o solteiro. Amém? Mas o solteiro fica ansioso, fica preocupado, e muitas vezes, visualmente falando, pela concupiscência dos olhos. É até interessante, eu estava falando com uma irmã aqui hoje, que teve uma irmãzinha que quase era atropelada por mim essa semana passada aí. Por quê? Porque ela se jogou na frente do meu carro fazendo assim, e eu não olho. Uma coisa que eu aprendi com Deus é evitar a concupiscência dos olhos. Então, se eu estou no meu carro, irmãos, eu dirijo o meu carro olhando o que está acontecendo aqui, mas eu não fico olhando, focando em um, em outro, em um, em outro. Quem está entendendo isso? Então eu não sabia nem quem era, eu só vi uma pessoa pulando na frente do carro e fazendo assim, eu passei direto. Se eu passar direto quando você gritar, alguma coisa assim, fizer sinal, pode ter certeza, o pastor não para, não tem um costume de dar carona e não olho para ninguém quando eu estou dirigindo. É costume meu fazer assim. Entendeu? Agora, imagine, a concupiscência dos olhos é algo tão interessante que a Bíblia diz que se teu olho for bom, todo o teu corpo será o quê? Luminoso, né? Aí você olha e diz assim, puxa, é esse aí, ou é essa daí, e começa a bater o pé, entrar em mistério, e diz: Senhor, é isso aí, eu senti um negócio aqui, é isso aí mesmo. Entendeu? E não é. Porque quando vem do Senhor, a gente tem que receber conforme a vontade dEle. Amém? Não é assim, não é você dando em cima, não é você dando queixo mole, nada disso. Não é você dando um jeitinho de ser sensual para atrair o outro, nada disso. Para trazer a pessoa que Deus quer para a gente, basta a gente orar e confiar em Deus. Amém? Entende isso ou não? Com a minha esposa só fiz isso. Eu orei, fiquei dentro do meu gabinete, lá estava atendendo um bocado de gente, ela foi receber um atendimento, pronto, deu certo. Foi só isso. Não corri atrás, não, ela entrou, quando eu bati o olho, Deus disse: é ela. Aí eu disse: é mesmo? É. Eu olhei de novo e disse: tem certeza, Senhor? Ele disse: eu já errei alguma? Eu digo: não, então tá bom. Ele me revelou na hora que era ela. Mas não precisei me agoniar, me angustiar, me deprimir, me não sei o quê, ficar botando música triste para ficar chorando. Nada disso. O povo, sabe, viaja muito. Deus disse: far-lhe-ei uma adjuntora. Todos nós temos uma pessoa que Deus separou para nós. Agora, a pessoa que Deus separa para a gente, ela é santa, diga santa, separada do pecado. Deus não vai dar para ungido uma pessoa do pecado. Deus não vai dar para uma ungida um homem no pecado. Não vai. Use a sua inteligência. Deus só vai dar coisa boa. Coisa boa. Amém? Então vamos lá. O grande problema é que nós queremos fazer a nossa vontade. E eu conheço a história de 3 homens. Abra em Daniel, capítulo 3. A pergunta é: até que ponto você está disposto a fazer a vontade de Deus? Até que nível chega a tua fé para você fazer a vontade de Deus? Esses 3 homens, eles chegaram até o nível máximo, ou seja, a própria vida. Vamos lá.
Versículo 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, pois, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? É forte ou não é forte é ou não é? Quem é o Deus que vai te livrar se você não se dobrar diante desses deuses que eu estou colocando aqui? Olha a resposta daquele que está vivendo segundo a vontade de Deus, aquele que diz: acabou meu livre-arbítrio, a vontade é do Senhor. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Quem já disse isso? Hein? Mesmo quando você era católico, ou você que é católico: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Decoreba puro. O problema é entrar no coração, né? Presta atenção, Reginaldo. Olha a resposta. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego. Max, que resposta, Max? Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Quem é que é capaz de responder assim para Satanás? Hein? Isso aqui é viver a vontade de Deus. Quando a gente entrega a vida a Cristo, nós não vivemos mais a nossa própria vontade. Essa submissão tem características que são fundamentais para que você viva. Primeira, abra aí Salmo 48. Tem que vir de dentro. Não é nada imposto, viu? Nada. Não é nada, Deus não vai impor a você, não. Tem gente que diz assim: ou dá ou desce. Isso é absurdo, né? Deus não está impondo nada a ninguém, irmãos. Você tem que fazer de livre e espontânea vontade de Deus, não a sua. Peguei você de novo, meu Deus, eu vou passar o culto todinho pegando vocês. Hein? Gente, acabou o livre-arbítrio. Quem entregou a vida a Jesus? Quem entregou a vida a Jesus? Então só tem um jeito, qual é? O de Deus. O Sadraque, o Mesaque e o Abdenego escolheram o quê? Nada. Era a vontade de Deus e pronto. Eles não podiam se dobrar à idolatria. Está escrito em Apocalipse 21, versículo 8 e 22, versículo 15. Todos os idólatras vão para o inferno. Êxodo capítulo 20 diz que, preguei domingo, ninguém pode fazer imagem de escultura para si. Então, irmão, não tinha outra saída. Eles tinham que fazer o que Deus queria. Se Satanás chega para ti e diz assim: é isso ou morre, você vai dizer: rapaz, se Deus quiser eu morro. Mas isso aí não. De jeito nenhum. Quem está entendendo isso? Pela vontade de Deus. O patrão chega e diz assim: ou tu mente, ou tu perde teu emprego. Tem que decidir? Ou você vai ficar com medo do patrão? Você já tem que ter uma resposta pronta. É a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Acabou. Se é para ir para fora, meu irmão, vamos para fora glorificando o Senhor, dizendo aleluia e glória a Deus.
Olha o que diz. Salmo 40, versículo 8. Olha o que Davi diz: deleito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu. Pronto. Tem dificuldade? Nenhuma. Nenhuma. Se eu tenho alegria em fazer a vontade de Deus, porque a lei do Senhor está dentro do meu coração, acabou a dificuldade. O que é aquele evangelho arrastado, aquele evangelho pesado? É quando você é só puramente a sua vontade e não a de Deus. Você ainda não se converteu para fazer a vontade de Deus. Então, para ir à igreja, alguém tem que estar chamando. Fulano, vai tomar banho, vai se arrumar, olha o horário do culto, vamos lá. Não, hoje não, deixa para amanhã, deixa para outro culto. Não, vamos hoje. E fica uma coisa arrastada. Essa pessoa ainda não está convertida. Quem está entendendo? O convertido, ele se deleita. Não é uma coisa que vem de fora, não é impingido, não é obrigado. Vem cá, diácono, vem cá, por favor. Não é algo que eu pegue aqui o diácono e diga assim: olha, vem cá, filho, você vai ter que fazer. Você está entendendo? Você tem que fazer. Está ouvindo, rapaz? Não. O que ele faz, vem cá, filho, está dentro dele. Foi escrito pelo Espírito Santo dentro do coração. Está dentro dele. É isso que a Bíblia está dizendo. Faz parte da nova criatura que está aqui. Ele não está aqui por impor. Outro dia ele botou para mim assim no torpedo: pastor, eu tenho uma alegria em fazer a obra de Deus. Está aqui. Vem de dentro. Como Davi disse: deleito-me em fazer a vontade de Deus. Essa lei não me é imposta, ela está dentro do meu coração. Quem entendeu isso? Irmãos, fazer a vontade de Deus não é algo que tem que ser imposto, tem que estar dentro de você. Mas primeiro você tem que se converter percebendo que não é mais você, é Deus que decide. Se Deus é que decide, faça porque a lei está dentro de você. Faça porque você sabe que é o correto, ainda que te custe a vida, mas é a vontade de Deus que tem que imperar, não a sua. Amém? Nós vamos colocar já aí o jejum de 30 dias, para a igreja toda, vai ficar aí, faz quem quer, quem for convertido faz. Por quê? Porque a vontade de Deus não é a sua. Quem entendeu isso? Entregar o dízimo é a minha vontade, a sua ou de Deus? De Deus. Fazer uma oferta a Deus também é a vontade de Deus, não é a minha nem a sua. Então nós temos que entender que o domínio é de Deus, a posse é de Deus. Quando você entregou a vida a Cristo, quem é dono da sua vida? Legalmente, Deus. E você está possuído por Deus agora. Você antes era possuído por quem? Pelo espírito do mundo. Mas a Bíblia diz: agora já não mais tendes o espírito do mundo, mas o espírito de Deus. Você é possuído pelo espírito de Deus. Isso quer dizer que dele é a posse. Você é propriedade de Deus. E o que é de Deus o maligno não toca. E as portas do inferno não prevalecem. Sobre aquilo que é de Deus o mal não toca. Sobre aquilo que é de Deus o inferno não prevalece. Mas a Bíblia diz que aquele que é de Deus pisará na cabeça da serpente e do escorpião, e todas as coisas que ele fizer vai prosperar. Nós não temos que ter tristeza, que ter derrota, que ter miséria quando a gente está na mão de Deus. Quando Deus tem a posse, amém? O problema é que a gente vive tentando entrar com uso capião. Senhor, é porque eu já estou com 42 anos de idade, eu tenho o direito de escolher o que eu quero, já sou maior de idade, quem está entendendo? Isso é uso capião espiritual.
Você quer porque quer escolher, você quer tomar posse daquilo que você acha que é seu, porque você já tem tantos anos de vida, já tem tanta maturidade, já tem tantos anos de igreja, já é evangélico há não sei quanto tempo, e você acha que sabe o que é melhor para você. Mas nunca você vai ter direito de escolher novamente. Se é de Deus, quem escolhe é Ele. Amém? Vamos lá. Salmo 143, versículo 10, mostra a preocupação do rei Davi quanto a isso. Veja. O salmista está preocupado em fazer, sabe, a vontade de Deus. Ensina-me a fazer a tua vontade. O que é que você está fazendo aqui? Diga para o seu irmão: eu estou aqui para aprender a fazer a vontade de Deus. Amém? Por que o culto aqui na igreja não tem assim aqueles gritos, aquele corre-corre, aquele trampolim assim de crente pulando para lá, pulando para cá? Entendeu? Por que aqui não tem muitas essas atividades assim, digamos, circenses? Por quê? Podia ter, né? Era assim, um negócio assim, botava uma corda, o irmão. Eu já vi, viu? Eu já vi igreja assim. Uma corda, o irmão vai. Legal. Mas por quê? Porque nós temos que formar uma nova criatura em você. E a única forma disso acontecer é o teu entendimento. E desse jeito você não vai entender coisa nenhuma. Quando tem um monte de gente gritando, ninguém está ouvindo nada. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Olha, eu vou pregar em algumas igrejas que eu levo um susto da pregação todinha. Eu estou aqui pregando alguém. Vala, meu Deus do céu. Eu já fico pregando e pensando quem vai ser o outro. Irmãos, nós estamos aqui para raciocinar. Quem está entendendo? Nós temos que entender o que Deus quer para a gente. Davi está dizendo assim, ó, escute. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Deus é o teu Deus? Então levanta a mão e diga: Senhor, me ensina a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Diga assim: eu sou propriedade tua. Quem manda é o Senhor. É a tua vontade e não a minha. Amém? E ele diz assim: guia-me o teu bom espírito por terra plana. Amém ou não? Então que o Espírito Santo nos guie por terra plana. Ele está pedindo: Senhor, me ensina a fazer a tua vontade, porque tu é o meu Deus e o teu Espírito me guie por terra plana. Essa é a visão daquele que quer se submeter à vontade de Deus. Quando Deus formou o homem e a mulher, ele tinha um propósito: ser uma só carne. Mas espera aí, fazer aqui como é que você pega duas cabeças e junta fazendo uma só? Quem entende isso? Se eu pegar aqui, vem cá, irmã, vem cá você. Se eu pegar essa irmã, vem cá, meu filho, vem cá você. Vem aqui pode subir. Eu vou juntar essa cabeça com essa outra aqui. Vamos lá. Fica um do lado do outro. Faz assim. Passa um piolho para o outro, né? Vamos lá. Se eu juntar essas duas cabeças, isso quer dizer que estão casados? Não. Isso quer dizer que estão unidos? Vamos supor que eles sejam irmãos, filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Isso quer dizer que eles estão unidos? Não. As cabeças não estão juntas? E por que não estão unidos? Porque para eles se unirem, o coração dele tem que ser como o coração dela. O pensamento dela tem que concordar com o pensamento dele. Não basta ser só filho do mesmo pai e da mesma mãe. Tem que ter o mesmo espírito. Quem entendeu isso? Obrigado, filho. Entendeu?
Então por isso que o salmista Davi está dizendo: Senhor, que o teu Espírito nos guie por terra plana. Se você não tem o mesmo Espírito, como que você vai se unir a Deus? Como você vai entender as coisas de Deus? Ser uma só carne quer dizer pensar igual. Aí fica o homem com um pensamento de fé e a mulher com um pensamento de derrota, ou vice-versa. A mulher com fé e o homem com derrota. A mulher cheia de mazelas espirituais, cheia de demônio, o homem cheio de Espírito Santo. Não dá. A luz não pode habitar com as trevas. O que tem que acontecer? Alguém tem que se libertar e se converter. Amém? Vamos lá. Quem é filho de Deus de verdade? Lá em João 1, diz que filho de Deus de verdade é quem é nascido da vontade de Deus. Mas lá em Mateus, capítulo 12, versículo 50, diz assim: pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, esse é meu irmão, irmã e mãe. Quem é a família do Senhor? É aquele que faz a vontade dEle. Irmão, se você ainda faz a sua, você não é família de Deus. Nem filho de Deus você é, porque você ainda não faz a vontade de Deus. Jesus, ele é um maior exemplo disso. Quando ele estava lá, sabe, chorando, porque sabia o que ia acontecer com ele. Mateus 26, 42, ele disse assim: indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Aí eu pergunto, tem coisas difíceis na vida, não tem? Não tem? Mas se é a vontade de Deus, por que você não bebe esse cálice? Tem coisa que Deus exige de nós para o nosso bem, e pode até parecer que não seja, mas é. Você vai ter que abrir mão de coisas que você muito quer para fazer a vontade de Deus. Vai doer, vai sangrar, mas você vai ter que dizer assim: Senhor, se não dá para passar esse cálice de mim, então que eu beba e seja feita a tua vontade. Porque a gente pensa que a vontade de Deus é aquela que a gente fica rindo, que dá tudo certo. Não, às vezes a vontade de Deus é aquela que dá tudo errado mesmo. Uma pessoa ligou para mim e disse assim: pastor, por que a minha vida afetiva não dá certo? Eu já casei com um, não deu certo, morreu. Casei com outro, não deu certo, o homem me largou. Eu dei o divórcio para ele, não sei mais o que, e agora, sabe, todo mundo que eu acho não dá certo. Por que o diabo tem tanto poder na minha vida? Por que há tanta legalidade espiritual em mim? Por que Satanás tem se apoderado da minha vida afetiva? Depois que ela falou tudo isso, eu disse: quem foi que disse que é Satanás? Não passou pela sua cabeça que pode ter sido Deus e não o diabo? Ela disse: como? Eu disse: a senhora sabia que não é lícito a mulher dar divórcio ao homem? E a senhora deu? Agora a senhora não pode mais casar com ninguém, doutrinariamente falando. Como que a senhora quer casar de novo? Não está dando certo porque Deus não quer que a senhora seja adúltera. Não está dando certo porque Deus está te dando livramento. Não está dando certo não é porque o diabo é poderoso, não, é porque Deus te ama. Quem está entendendo isso? Mas quem é que sabe disso? Só quem estuda, só quem conhece a vontade de Deus. Errais em não conhecer as Escrituras. Tem muita gente errando, ainda dizendo que é o diabo, está dando poder a Satanás que ele não tem. Deus, ele tem todo o domínio, ele tem a posse, ele sabe o que é melhor para nós. Quem está entendendo isso?
Vamos para frente. Efésios 6:6. Aliás, perdão, João 7:17, não Efésios. João 7:17. Quando Jesus falou sobre o divórcio, em Mateus 19, teve gente que disse assim: Senhor, e quem vai querer casar depois disso? Essa lei é dura. Aí Jesus respondeu: bom, os eunucos não precisam casar, porque são eunucos, foram feitos pelos homens eunucos. Aqueles que se fazem eunucos de livre e espontânea vontade, ou então aqueles que não conseguem viver sem mulher, que case. Mas vai ser debaixo dessa lei que eu estou instituindo aqui. O homem estará sujeito ao casamento, sem direito a divórcio, e isso só pode ser quebrado se houver adultério por parte da mulher. Quem está entendendo isso? Pastor, e se o homem adulterar? Não está livre a mulher. Que coisa machista, pastor. Te vira com Deus, eu não tenho nada a ver. Eu estou falando que está na Bíblia e pronto. Minha obrigação é ensinar a Bíblia. Se é machista, se é feminista, se é isto ou aquilo, o problema é seu. Minha obrigação é ensinar o que está lá. Amém? Não me julgue. Aceite a vontade de Deus. É o que está escrito. O grande problema que eu vejo por aí é que tem muitos pastores dizendo assim: não, tanto faz ser o homem como ser a mulher, o direito é igual. Que direito é igual a esse, rapaz? Onde é que tu leu isso? Não se dá nem o trabalho de estudar os originais, de ver o grego e o hebraico para poder entender o que está sendo escrito. Cuidado. Amém? Você que está aí casando pela 10ª vez, preste bem atenção. Não, mas meu pastor já está no 3º casamento. Está formando uma congregaçãozinha infernal, né? Coisa boa. Vai todo mundo para o mesmo fogo. Aí fica todo mundo dentro da igreja, manda fogo, fogo, fogo. Fogo mesmo, vai vir para o inferno, todo mundo. Irmão, você quer saber? A palavra é a verdade. Amém? Vamos lá. Fazer a vontade de Deus não é fácil, não. João 7,17: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem está entendendo isso? Vai descobrir. Se você quiser fazer a vontade de Deus, você vai descobrir se o ensino vem do homem ou vem de Deus. O fato é que a gente não pode fechar os olhos para aquilo que a Bíblia ensina. Amém? Diga assim: não dá para fechar os olhos. Vamos lá. Deus vai nos provar para saber se a gente está disposto a fazer a vontade dele? Vai. Salmo 17,3, Davi diz assim: sondaste o meu coração e me visitaste de noite, examinaste-me e nada achaste, a minha boca não transgredirá. Deus vai olhar para a Tomelina, vai fazer um exame grande na Tomelina, para ver se a Tomelina está disposta ou não a fazer a vontade de Deus. Você pensa que vai para o céu porque é crente? Não é assim não. Ir para o céu é uma questão de fé, mas o julgamento é uma questão de obras. Então você pode até aceitar Cristo, mas se as tuas obras não condizerem com a vontade de Deus, você fica de fora do reino. Não adianta. Quer outra? Lucas 6,48. Essas provas são assim, ó. É semelhante ao homem que construiu uma casa, cavou bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente daquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha.
Então Deus, Ele vai fazer sim o exame e através da tribulação. Pastor, por que está acontecendo tanta coisa? Por que Satanás está fazendo tanta coisa na minha vida? Por que lá em casa está uma tormenta desgraçada? Pastor, me explica isso. Deus está botando você numa prova para saber se você mesmo na prova faz ou não faz a vontade de Deus. Tem crente que a primeira coisa que faz, sabe o que é? Fugir para o mundo, esfriar. Você quer procurar um crente desviado? É o que entrou na prova e não suportou. A Bíblia fala sobre provas. Quer ver mais? 1 Coríntios 3,13 diz assim: a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. A obra de cada um vai ser provada. Cada um de nós, a história está sendo escrita nos livros de Deus. Vão vir tentações, vão vir problema financeiro, vai vir problema conjugal, vai vir problema, sabe, de todas as ordens. Mas Deus quer saber se diante de tudo isso, tu continua firme, fazendo a vontade de Deus. Entendeu ou não entendeu? Como é que é o evangelho hoje? Se tu tem dinheiro para pagar tuas contas, Deus está contigo. Se faltou dinheiro é porque Deus te abandonou. É ou não é verdade? Mentira, irmão, do diabo. Você não é obrigado a ter dinheiro toda hora, todo instante para Deus estar na tua vida, não. Você vai passar por provas. Você pode passar por provas por causa de Deus. Você pode passar por provas por causa do diabo. E você pode passar por provas por sua própria causa. Mas as três provas são permitidas por Deus. O diabo pode vir lhe fazer o mal permitido por Deus, como foi com a vida de Jó. Deus também pode fazer com que aconteçam coisas para você ser provado, como aconteceu lá com o barco que Jesus estava e os discípulos estavam desesperados. E você mesmo pode escolher errado, como Ló escolheu ir para uma planície quando deveria ter ido para o monte, e perdeu a própria mulher e engravidou as duas filhas embriagado, e gerou Amon e Moabe, e depois Amon e Moabe foram destruídos. Por quê? Porque ele fez o que era errado. Você pode passar por provas como Acã, que fez o que era mal, pegou os despojos e escondeu debaixo da tenda, pegou o que era de Jericó e não podia. Então você pode passar por provas por suas escolhas ruins também. Deus permite? Permite. Você não tem o direito do livre-arbítrio, mas você está escolhendo desobedecer. Por isso que a desobediência é pecado de quê? Quem lembra? Um dos maiores pecados da Bíblia se chama rebeldia. A rebeldia é um pecado como a feitiçaria. Sabia? A desobediência é uma rebeldia. Você não pode mais, mas você está tomando a frente. Lá em Tiago tem uma passagem que diz assim: antes de você dizer vou ali, vou acolá, lá no 4, versículo 15, diz assim: em lugar disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Você já perguntou se Deus quer que você viva e faça isso ou aquilo outro? A vontade é de Deus. Tudo tem que ser pela permissão, pela vontade de Deus. Amém? Quando é que eu entendo isso? Diga assim: quando eu estou regenerado. Diga. E o que é a regeneração? Diga, levanta a mão e diga: regeneração é o nascimento de um novo espírito dentro do homem. Ezequiel 36, 26. Eu vos darei
um coração o quê, pessoal? Como é que é o coração? Novo. E porei em vós um espírito velho. É ou não? Como é que é o espírito? Novo. Tirarei de vós um coração de pedra e vos darei um coração de quê? Carne. Regeneração é isso. Vai aí para a Bíblia. João 3,3. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Lucélia, presta atenção nisso. Quem não nasce, você que trabalha em um hospital sabe disso. Se a criança não nasce, fica dentro do ventre, não está vendo coisa nenhuma, não é verdade? A mãe está lá com o buchão, né, sentindo a dor, e aí vem o parto. E é quando acontece o nascimento que aquela criança recebe a visão de uma nova vida. Quando você entra na igreja, você está ainda talvez dentro do ventre, na formação. Escute isso, que é muito forte. Ainda bem que está sendo gravado, ainda vou passar isso para um livro meu. Você está dentro do ventre. Tem gente aqui que ainda não nasceu de novo, está dentro do ventre. E a prova é que você ainda não vê as coisas que eu estou vendo na sua vida, no mundo espiritual. Porque quando você é nascido de novo, você tem uma visão espiritual que te faz compreender as coisas que a carne não entende. Percebe o que eu estou dizendo? Quando você é nascido de novo, você tem uma visão diferente. A carne não te domina mais, os teus desejos não te dominam mais, mas você pode estar aqui ainda no ventre. Estar no ventre é coisa ruim? Não. Quem está no ventre está em formação. Ou seja, cada vez que você vem para a igreja, você está sendo formado. Amém? Formado. O grande problema é que com 9 meses, tu tem que ir para fora, tu tem que nascer, tu tem que aparecer, tu tem que ter visão, tu tem que ter vida com Deus. Tem gente que passa 1 ano, 2, 10, já encruou e não nasceu de novo. Está com não sei quanto tempo dentro de uma igreja, mas não tem visão espiritual. Não percebe o que está acontecendo nem em volta, nem dentro de si. Quem está entendendo o que eu estou falando? Querido, dentro da igreja você tem todo o período gestacional. Você tem todo o período de formação do teu caráter, da tua personalidade espiritual, para você resistir o diabo, para você vencer as tentações, para você vencer as tribulações, para você aprender a fazer a vontade de Deus. Mas depois de um certo período, não dá mais para você ficar dentro do ventre. Você tem que ir para fora. Porque se você ficar dentro do ventre, você vai morrer. Deus colocou um limite para o mar e para a criança que está dentro do ventre da mãe. Agora entenda, Deus também colocou um limite para você que está dentro da igreja. Paulo disse: quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, pensava como menino. Agora que não me tornei adulto, deixei as coisas de menino. Tem uma época que Deus entende tudo, meu filho. Tem uma época que tu pode vacilar mesmo, porque tem um período que Deus sabe que é meninice, que é infantilidade. Tem uma época que Deus, sabe, não é que Ele aceite o teu pecado, mas que Ele diz: não, é porque ainda é muito infantil, ainda está um gugu dadá da vida, ainda é um menininho, ainda não sabe nada, de vez em quando solta um palavrão, porque ainda está com aquele pensamento de outrora, ainda não, sabe, ainda está no ventre, formando o caráter, formando a personalidade, ainda não entendeu o que é santidade, ainda não entendeu um bocado de coisa.
Mas depois de um tempo, se não nascer, fica morto dentro da igreja, dando mau testemunho, praticando as obras da carne, destruindo a sua própria vida dentro da igreja. Quem está entendendo isso? Aí só Deus para ressuscitar esse morto. Tem jeito? Pau que nasce torto, morre torto, né? Mas Jesus é carpinteiro e conserta. Ele ressuscita e conserta o pau. Agora, desde que queira. Desde que essa pessoa queira se converter, fazer a vontade de Deus mesmo. Aí ela vai ter uma oportunidade de sair do ventre. A igreja é um ventre. E você tem que ter uma visão espiritual para lá fora você honrar Jesus do mesmo jeito daqui dentro, ou até melhor. Para terminar, só mais uns 3 textos. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tito 3,5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Não por obras de justiça que houvéssemos feito. Ou seja, a regeneração não é através de obras de justiça que eu venha fazer. Não é. É algo espiritual. Amém? Mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração. Que lavagem é essa? A Bíblia. Eu estou jorrando água em cima delas. O que é que eu estou fazendo? Eu estou jogando conhecimento. Eu estou jogando o quê? Bíblia. Água da vida. É uma lavagem. Para que você não chegue lá fora desobedecendo a Deus, se rebelando contra Deus. Você já sabe qual é a vontade do Senhor, porque a Bíblia te ensina. Amém? Então ele diz assim: nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Essa parte renovação é tornar-se novo pelo Espírito. Mas como? É que o Espírito Santo te traz um novo entendimento. Enquanto eu ficar discutindo com você a mesma coisa, é que você não tem o Espírito Santo te dando esse entendimento. Mas quando você me entender, é porque você foi renovado pelo Espírito. Amém? Quando é que a tua mulher vai confiar em ti e você vai confiar na tua mulher? Quando é que o casamento vai ser muito bom? Quando houver regeneração e renovação. Por que existe o ciúme? Porque um olha para o outro não confiando. Se não houve regeneração, não há confiança. Se não houve renovação, se não há uma nova criatura ali, não há confiança, há o ciúme. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Terminamos aí. Tendo, diz a Bíblia, sido regenerados, não de semente o que, pessoal? Corruptível. Ou seja, como que é o nome da irmã? Cristiane. Não é a Tomelina, não é o pastor, não é ninguém aqui, nem o teu vizinho, nem a pessoa que você mais ama na vida, que vai ter o dom ou o poder de regenerar você.
Porque todos nós somos corruptíveis, somos pecadores. Entende? O que vai regenerar a Cristiane, a Cristiane é a presença do Espírito Santo dentro dela. Entende? Porque quem convence o pecador do pecado é ele. A Bíblia diz assim: tendo sido regenerados, não de semente corruptível. E aí vem aquela observação: eu sou evangélico porque meu pai é evangélico, ou eu sou católico porque meu pai é católico. Isso não adianta nada. Sincretismo religioso, proselitismo religioso, sabe, hereditariedade religiosa não vai responder nada no teu caráter. Ele diz: tendo sido regenerado não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Amém? Então, como que eu sou regenerado? Pela semente incorruptível da palavra. É claro que tem gente que pega a palavra e torce. Tem gente que pega um versículo e estica. Mas a semente é incorruptível. Pronto. Se você for regenerado pela semente incorruptível, escute, você não vai ficar criando asas para voar para onde não pode. Você não vai ficar inventando doutrinas. Você não vai ficar inventando, sabe, filosofia pessoal para viver dentro da igreja, maneira de ser. Você não vai ficar fazendo a sua própria vontade dentro da igreja, não. Se você foi regenerado pela semente incorruptível da palavra, você vai ser um profundo seguidor da palavra. Isso é regeneração. É que agora eu não consigo mais infringir os limites de Deus. Eu tenho um tempo de Deus, o Kairos, o tempo para que eu possa ser mudado. Até, meu irmão, sabe, até os bichos, eles mudam com o tempo, não é verdade? Sim ou não? Você compra um cachorrinho desse tamanhozinho assim, a coisa mais fofa, de repente está um galalauzão desse tamanho, né? Quer dizer, até os cachorrinhos, até eles mudam. Passarinho nasce aquela, só de repente está aqui um curió cantando na gaiola, né? Está um pintacilgo, está aquele outro lá, o graúna, né? As coisas, os bichos mudam. Por que você acha que vai chegar dentro do ovo e não vai nascer? Dentro do ventre e não vai nascer de novo? Você não pode continuar, meu irmão, a mesma pessoa que você chegou. Um dia você vai ter que encarar essa realidade. Isso é regeneração. Amém? Isso é regeneração. O pastor não vai ter que passar a vida toda te cobrando uma conduta moral. Pastor não precisa estar a vida toda te cobrando para tu vir para o culto, para tu ler a Bíblia, para tu ir evangelizar, para tu ganhar almas. Pastor não precisa mais te dizer, te dar uma lição de moral, para tu aprender a ser um cidadão bem casado, a não trair a tua mulher. Ele não precisa dizer para você, mulher, se vestir de uma maneira sóbria. Quem está entendendo isso? Isso é coisa de que você trata com criança. O maduro, o adulto, o nascido de novo, ele tem visão espiritual para perceber com quem ele pode andar, com quem não pode, com quem ele deve falar, com quem não deve, como ele deve vestir, como ele não deve, com quem ele deve namorar, com quem não deve, com quem deve casar, com quem não deve, porque ele sabe muito bem que não é a vontade dele, mas a de Deus. E tudo isso está posto na palavra. Amém ou não?